Vamos lá então. Que conceito é esse aqui? Modalidade de licitação para a alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance. Que conceito é esse? E aí, aqui é o Rei Li, e hoje nós vamos estudar a Lei de Licitações, a Lei 14.133 de 2021, por flashcards. Se você gosta de estudar por flashcards, esse é um prato cheio para a gente aprender a nova Lei de Licitações, a Lei 14.133. Então, a minha sugestão para usar esses vídeos é justamente você ir pausando e respondendo ou mentalmente ou em voz alta e percebendo se você sabe ou não sabe o conceito, essa pergunta que eu criei aqui no flashcard. Se você não sabe, fica ligado e anota para você estudar nas próximas revisões, nos seus próximos estudos dessa lei, beleza? Então vamos lá. Que conceito é esse aqui? É a modalidade de licitação para a alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance. Respondeu quem acertou, leilão. Acertou quem respondeu, leilão, na verdade, né? Inverti. Mas isso aqui é o conceito de leilão. Leilão, ok? É a alienação de bens imóveis ou bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance. Falou de maior lance, a gente está falando de leilão, beleza? Próxima. Essa técnica, com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico, que deve conter no mínimo os seguintes elementos. E os elementos são a demonstração e justificativa do programa de necessidades, a avaliação de demanda do público-alvo, as condições de solidez, segurança e durabilidade, o prazo de entrega, a estética do projeto arquitetônico, os parâmetros de adequação ao interesse público, a proposta de concepção da obra ou serviço de engenharia, os projetos anteriores ou estudos preliminares, o levantamento topográfico e cadastral, os pareceres de sondagem, o memorial descritivo dos elementos de edificação. Então, qual é o documento, qual é a peça técnica que contém tudo isso aqui? E aí, vocês sabem? E a resposta é o anteprojeto. O anteprojeto, ele é necessário à elaboração do projeto básico, então vem antes do projeto básico e deve conter no mínimo esses elementos aqui. Isso aqui é que é importante. Vem antes do projeto básico, é o anteprojeto. Beleza? Beleza. Próxima. Que regime é esse? O regime de contratação de obras e serviços de engenharia, em que o contratado é responsável por elaborar o serviço e desenvolver os projetos básico e executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, testes, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. E aí, quem viu os vídeos anteriores já percebeu o que tem aqui, projeto básico e executivo. Qual é o regime de contratação que realiza projeto básico, projeto executivo e todo o resto? Tem um que é a partir do projeto executivo, esse aqui não. Esse aqui já realiza o projeto básico. Lembra que a gente falou no vídeo anterior que regime de contratação é esse? Então, acertou quem respondeu, contratação integrada. Lembra do vídeo anterior em que a gente viu o conceito de contratação semi-integrada? A contratação semi-integrada começa aqui, no projeto executivo. Ela não faz o projeto básico. Já a contratação integrada faz o projeto básico também, ok? Projeto básico também. Então, isso aqui que é o detalhe importante para a gente memorizar, para a gente diferenciar a contratação integrada da contratação semi-integrada, ok? Próximo conceito é esse. Contratação de empreendimento e sua integralidade. Compreendida a totalidade das etapas das obras, serviços de instalações necessárias, sob inteira responsabilidade do contratado, até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, com características adequadas às finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização com segurança estrutural e operacional. E aí, que tipo de contratação é esse aqui? Falou em integralidade, o que a gente está falando? Resposta é empreitada integral. Contratação de empreendimento em sua integralidade. Falou isso aqui, ó, tem essa palavrinha em sua integralidade. Vamos lembrar da empreitada integral. É ela mesma. Próxima. Modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras, em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas, capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos. Devendo
não podendo, nota isso aqui, devendo os licitantes apresentar a proposta final após o encerramento dos diálogos. Então, que modalidade de licitação é essa? Vocês sabem, essa aqui tem que saber, a novidade da nova lei de licitações, a 14133. Então, que modalidade é essa? É o diálogo competitivo, Então, justamente isso aqui. O que é o diálogo competitivo? É a modalidade de licitação em que a administração usa quando ela não sabe qual é a melhor hipótese, a melhor possibilidade, qual é a melhor forma de cumprir aquela necessidade que ela tem, aquele objeto de licitação. Então ela precisa desenvolver uma ou mais alternativas. Então o que ela faz? Ela chama os possíveis licitantes, as empresas que ela sabe que tem a expertise necessária para desenvolver as alternativas, a alternativa ou as alternativas capazes de atender às suas necessidades, e depois que desenvolveu, depois da fase de diálogo, tem a fase competitiva, por isso que é chamado de diálogo competitivo. Tem uma fase de diálogo em que a administração e as sociedades empresárias desenvolvem a alternativa ou as alternativas, e a fase competitiva em que elas devem os licitantes apresentar a proposta final após o encerramento dos diálogos, beleza? Então é justamente aqui, e justamente isso, o chamado diálogo competitivo, importantíssimo para as nossas provas, beleza? Anote isso aqui, tá? E aí, você está gostando do nosso vídeo? Se você está gostando, deixa aí o seu like, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário, que eu vou gostar bastante de ler o que você tem a dizer sobre o nosso estudo da lei de licitações. Só assim eu consigo saber se você está gostando, se está sendo útil para você de alguma forma e se vale a pena continuar fazendo esses estudos por meio de flashcards. A gente estudar ouvindo, no ônibus, lavando louça. É uma forma de estudar de uma forma ativa, que não vai ser só ouvindo, e de uma forma em que a gente bota o cérebro para funcionar, né? A gente vai respondendo mentalmente ou em voz alta e vai tentando adivinhar qual é a resposta. Se a gente sabe, se a gente não sabe. Então deixa aí o seu like se está sendo útil para você de alguma forma, beleza? Vamos para o próximo? Que conceito é esse aqui? Bens, insumos, serviços e obras necessários para atividade de pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento de tecnologia ou inovação tecnológica, discriminados em projeto de pesquisa. E a resposta é: produtos para pesquisa e desenvolvimento. Produtos para pesquisa e desenvolvimento. Beleza? Próxima. O que é esse documento aqui? Documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação, que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução, e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação. E aí, que documento é esse? Ele dá base ao anteprojeto, então ele vem antes do anteprojeto, o termo de referência ou o projeto básico. Vem antes deles. Que documento é esse? Acertou quem falou? Estudo técnico preliminar. Estudo técnico preliminar. Então vamos entender aqui o fluxo. Primeiro vem o estudo técnico preliminar, que é a primeira etapa do planejamento. Depois vem, possivelmente, o anteprojeto. Depois o projeto básico e depois o projeto executivo. Ok? Então vamos para a próxima. Obras, serviços e fornecimento de grande vulto. Aqueles cujo valor estimado supera quanto? E aí? Supera quanto? Para ser uma obra, um serviço ou um fornecimento de grande vulto, a gente está falando de qual cifra monetária aqui? Acertou quem falou? 200 milhões de reais. 200 milhões de reais. Observem os decretos que atualizam esses valores aqui, ok? Atualmente está em mais ou menos, acho que 211 milhões de reais. Já foi atualizado umas 2 vezes por decretos, esses valores aqui. Então, observem sempre quando vocês estiverem estudando, na hora de fazer o estudo de vocês, fazer os resumos de vocês, que a prova pode trazer o valor atualizado. Então pode estar mais de 200, ok. Já está mais de 200 mesmo. Atualmente está por volta de 200, 210, 211, por aí. Então vai continuar sendo atualizado, vai continuar aumentando isso aqui. Na prova de vocês pode já estar 220 milhões de reais. Então observem, procurem qual é o valor de obra, serviços e fornecimento de grande vulto quando vocês forem fazer as provas em que cair a lei de licitações, ok? Está sempre sendo atualizada por decreto. O decreto atual é esse aqui, no momento em que estou fazendo esse vídeo, 10.922 de 2021. Mas provavelmente isso vai ser atualizado e outros decretos vêm por aí.
Não se liguem nisso. Mas se a prova trouxer 200 milhões de reais, de acordo com a literalidade da lei de licitações, 200 milhões de reais, beleza, marca 200 milhões de reais, porque é o que está previsto no artigo. Mas, se trouxer o valor atualizado, também fiquem ligados nisso aqui. O importante a gente saber é que, falou de grande vulto, a gente está falando de mais de 200 milhões de reais, ok? Isso é importante. Próxima. Quem é esse aqui? Órgão ou entidade da administração pública que participa dos procedimentos iniciais da contratação para registro de preços e integra a ata de registro de preços. Qual é a resposta? Órgão ou entidade participante. É o órgão ou entidade participante, beleza? Próximo. Pregão. O pregão é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de... E aí? Qual é o critério de julgamento para o pregão? Pregão, que antes tinha uma lei específica para ele, a lei do pregão, e agora ele está inserido na lei de licitações, como uma das modalidades da licitação, que é obrigatória para aquisição de serviços comuns, ok? Ela não é preferencial. Antigamente ela era preferencial. O pregão era preferencial para aquisição de serviços comuns. Agora não. Agora ele é obrigatório. Obrigatório. Vamos anotar isso aqui. E qual é o critério de julgamento? Resposta é menor preço ou maior desconto. Menor preço ou maior desconto. Arrumem uma forma de memorizar isso aqui que é muito importante mesmo. Pregão. Imagina aí um prego muito grande na sua parede, você batendo esse prego, e nesse prego tem pendurado um cifrãozinho pequenininho, que é o menor preço, e uma daquelas etiquetas de desconto de loja, promoção, uma promoção bem grande pendurada nesse prego que você está pregando na sua parede. Então imagina isso, essa é uma cena mais engraçada, uma cena exagerada que te ajuda a memorizar. O pregão, os critérios de julgamento do pregão são o menor preço, é aquele cifrãozinho pequenininho que você precisa de uma lupa para ver o menor preço, ou o maior desconto, que é aquela etiqueta de promoção vermelha, gigante, pendurada no prego. Então, se você imaginar isso, você vai sempre lembrar que no pregão, o que está pendurado no pregão, o menor preço e o maior desconto, beleza? É uma dica aí que eu dou, sempre quando vocês precisarem memorizar essas coisas, que não tem uma lógica para entender por que é assim, então é uma escolha legislativa, né? Uma escolha política legislativa, então a gente precisa de processos mnemônicos para lembrar isso aqui. Lembrem do pregão, menor preço, maior desconto. Próxima. O que é isso aqui? O dano provocado ao patrimônio da administração, caracterizado, entre outras situações, por medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas, deficiência na execução de obras e serviços de engenharia que resulte na diminuição de sua qualidade, vida útil ou segurança, alterações no orçamento de obras ou de serviços de engenharia que causem desequilíbrio econômico-financeiro no contrato em favor do contratado, ou outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a administração ou reajuste irregular de preços. O que é isso? O que é esse dano provocado à administração aqui, ao patrimônio da administração? E acertou? Quem falou? Superfaturamento. Muito cuidado aqui para não confundir superfaturamento com sobrepreço, ok? Superfaturamento com sobrepreço. Superfaturamento é dano. Se vier previsto na sua prova, o dano causado ao patrimônio da administração, a gente está falando de superfaturamento, não é sobrepreço. No sobrepreço não tem a palavra dano, beleza? Beleza. Próxima. O que é essa? Essa contratação da execução da obra ou serviço por preço certo de unidades determinadas. Contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas. Que conceito é esse? Acertou quem falou. Empreitada por preço unitário. Preço unitário. Falou de unidades determinadas, lembra de preço unitário. É uma das hipóteses de empreitada. A gente já viu o preço integral, a gente já viu o preço global. Essa aqui é por preço unitário. Preço unitário, ok? Unidades determinadas. Próxima. A autoridade referida no caput deste artigo, ou seja, a autoridade máxima do órgão da entidade, deverá observar o tararã, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação.
Aqui, isso aqui é um princípio trazido pela nova lei de licitações. Que princípio é esse? Que veda a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos. Então, não pode usar o mesmo agente público para atuação em várias funções diferentes. Que conceito é esse? É o princípio da segregação de funções. Princípio da segregação de funções, ok? Então, vamos lembrar desse princípio que é muito importante. E aí, se você quer continuar estudando a lei de licitações comigo, clica nesse vídeo que eu vou deixar aqui do lado e você continua estudando esses e outros assuntos tão importantes ou até mais do que esses aqui. Então, te vejo lá, ok?